Muito bem, vamos lá. Plano de recuperação de atrasos em obras. O que acontece? Em um determinado momento, é detectado que os prazos previstos inicialmente não estão se concretizando. Ou seja, aquilo que estava previsto lá no linha de base não está ocorrendo. Né? Vamos, então, ver aí o que é necessário. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é como a gente identifica que tem um atraso na obra. Nós tivemos uma live, acho que semana passada ou anterior, sobre curva de avanço físico. Né? E a nossa preocupação foi analisar o atraso no percentual de execução e que providências tomar para recuperar. São duas coisas distintas. Atraso em prazo é uma coisa e atraso no volume de serviços previstos serem executados é outra coisa. Então, nós vimos que o atraso no volume de serviço, a gente teria lá um percentual previsto, né? E quando a gente abrisse essas tarefas no MS Project, a gente ia conseguir identificar quais eram as tarefas que estavam previstas acontecer naquele período e que acabaram não sendo executadas. O atraso em obra ele é identificado de uma forma diferente. Quer dizer, quando a gente gerencia datas, períodos, no planejamento, principalmente se a gente está usando o MS Project, né, como tarefa ou como software de processamento de dados do planejamento, né, nós temos que ter uma tratativa diferente. Vamos então ver aqui qual é as ações preliminares que têm que ser feitas para poder a gente verificar os atrasos. Vocês estão conseguindo visualizar essa nova tela que eu apresentei aí? Só para eu confirmar. Ok, está visível. Beleza, vamos lá. Então, veja bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um bom planejamento executivo, compatível com a execução das obras. Certo? Isso vale tanto para o análise lá da curva de avanço físico, que eu tenho que ter um bom planejamento, consequentemente, um bom planejamento de linha de base, porque ele servirá de referencial comparativo com os percentuais que forem sendo executados. No nosso caso aqui, a necessidade é a mesma. Eu preciso ter um bom planejamento executivo, certo? E que ele vai ser o referencial para a gente monitorar se as coisas estão acontecendo como estavam previstas. Tá? E depois a gente vai salvar a linha de base. Nessas duas situações aqui, a gente faz um lembrete importante para vocês, que como é que se diz? Nós precisamos ter esse planejamento bem elaborado. Para fazer um planejamento bem elaborado,
elaborado, nós comentamos com vocês aí nas horas anteriores que a gente precisa estudar o projeto, precisa quantificar a duração, sequência, recurso, entendeu? Definir uma sequência de execução viável, execuível, certo? Por quê? Porque se a gente tiver uma linha de base furada, quando eu for identificar o meu percentual de atraso, isso vai me passar uma informação furada, certo? Então, é muito importante ter esse planejamento executivo aí, bem elaborado, para depois salvar ele como linha de base. No final da nossa apresentação aí, eu vou estar apresentando para vocês uma ficha técnica do curso, né? Uma imagem aí, porque ele ia começar agora dia 6, mas eu tive a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica aí, e tive que postergar o início dele para 27 de março. Certo? Então, vamos lá, é importante vocês, quem puder participar desse curso. Por quê? Porque ele é base para tudo. Para você acompanhamento, avanço físico, comparar e acompanhar prazos, monitorar e montar um plano de aquisição que possa atender às necessidades da obra e assim por diante. Muito bem, vamos lá. Vamos verificar se houve atraso. Olha, como eu falei para vocês, o planejamento dos prazos é feito usando as técnicas de caminho crítico, processadas através do MS Project, através do Primavera, entendeu? Então, é importante a gente ter essa informação aí garantida. Então, o que nós fazemos? Nós temos lá o nosso planejamento, né? Referencial, que vai ser salvo como planejamento linha de base. Observem bem, se vocês não salvarem o planejamento linha de base, vocês não vão ter nenhum referencial para acompanhar o avanço físico e nem para acompanhar as datas. Ok? Então, tem que ser salvo, e é bom que se salve uma coisa bem elaborada. Certo? Muito bem, fizemos lá o planejamento, está bem elaborado, salvamos ele lá como linha de base, certo? E agora eu vou verificar se tem atraso ou não. Olha, nós temos que atualizar o planejamento olhando as informações que foram executadas ou que foram iniciadas, certo? Porque esses dados vão ser inseridos no seu planejamento no MS Project e depois você vai reprogramar isso, né? Quando você reprograma, aí você consegue enxergar se tem atraso ou não tem atraso. Né? Então, primeiro, atualiza, colhe os dados lá com o pessoal, reprograma, ou reprogramar, você tem que recalcular o MS Project considerando a data de status naquele dia que você atualizou. Né? Depois que você fizer a reprogramação, você vai verificar no menu Informações do projeto e vai acessar a caixa de diálogo estatística. E aí nós verificamos se é um atraso indicado. Né? Identificando que é um atraso ou pode ser uma antecipação, nós selecionamos as atividades do caminho crítico. Por quê? Porque se eu quero acelerar o projeto, certo? Ou garantir o que já foi, como é que se diz, antecipado, né? Eu tenho que selecionar esse caminho crítico e depois
eu vou verificar nas tarefas do caminho crítico quais aquelas que podem ser aceleradas tecnicamente. Ou seja, não é simplesmente você chegar lá, duração 80 horas, baixa para 50, não é assim. Você tem que verificar se o serviço possibilita essa redução. E, para que essa redução aconteça, o que você tem que fazer? Você vai ter que atribuir mais recursos, porque aquelas tarefas vão ser feitas numa duração menor que estava prevista inicialmente. Alguma dúvida aí? Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês aí uma tela daquele nosso projetinho, certo? Eu atualizei aqui as tarefas que foram executadas, certo? E observe que eu não reprogramei, certo? Eu não reprogramei o meu planejamento. Por quê? Para que eu, depois que reprogramar, e quando eu não reprogramo, as tarefas todas, de repente, vão estar nos prazos. Mas quando a gente reprograma, as tarefas que são empurradas, elas vão empurrar outras tarefas que vêm depois. Entendeu? E aí você visualiza um novo cenário de execução dessa tarefa. Muito bem, vamos lá. Então, está aqui, né, o nosso planejamento, e depois, observe que aqui está com 42% e 437. Aqui, eu estou com 463 e o meu percentual caiu para 23. Por quê? Porque eu reprogramei, entendeu? Então, como é que eu vejo se tem algum atraso aí? Eu disse a vocês que a gente vai no informações do projeto, né? Depois clica naquela caixa de diálogo, estatísticas, e aí, depois que a gente fizer o planejamento, a gente visualiza se houve um atraso ou antecipação. Então, aqui a gente tem já a visualização. Observem que a linha de base estava prevista para o dia 9. Certo? Depois que eu reprogramei, ela empurrou para o dia 12. E ela está indicando aqui um atraso de 26 horas. Um atraso de término, certo? Quer dizer, o meu projeto atrasou 26 horas. Por que eu tenho que trabalhar sempre nas tarefas do caminho crítico? Não adianta eu antecipar tarefa que não seja crítica, porque eu vou estar injetando recursos onde eu não preciso. Ou seja, eu vou estar gastando dinheiro à toa. Certo? Então, observe que nós temos aí 26 horas de atraso. Bem, aí eu vou filtrar o meu caminho crítico, né? Aí eu filtrei o caminho crítico. E dentro do caminho crítico, eu tenho algumas tarefas aqui. Ó. Eu tenho escavação, né? Está com 69, armação da base que está com 221, e a, a forma da base também está com 162, né? Então, veja bem, eu selecionei aqui a tarefa, a armação da base. Por quê? Qualquer uma das tarefas que você mexer no caminho crítico, por exemplo, se eu reduzir 1 hora numa tarefa crítica, ele vai reduzir 1 hora lá no meu projeto, na duração final. E eu tenho que, como é que se diz? Selecionar aquelas que tecnicamente são possíveis. Quer dizer, não quer dizer que você recupere esse atraso de 26 horas no único
numa única tarefa, certo? Então, eu posso, nesse caso extraordinário, eu posso reduzir as 26 horas somente nessa tarefa, certo? Então, eu tenho aí 221 horas, eu tenho que tirar 26, vai ficar 195, certo? Por que pode ser 195? Porque é o tipo da tarefa que, se eu botar mais gente trabalhando, eles vão produzir mais, eles vão fazer armação de ferro em maior quantidade. Entendeu? Então, eu vou mexer com isso aqui. Eu vou entrar agora no Project para poder você ver. Estão visualizando aí o Project? Oi, pessoal. Oi, Project não. Eu tenho que sair da outro compartilhamento para retornar. Compartilhar o Project. Tudo bem? E aí, está vendo? Estão visualizando, pessoal? Sim, agora sim. Sim, tudo bem. Então, vamos lá. Eu tenho que reduzir a duração dessa tarefa aqui. Ó. Note que ele tinha 463, ele tem que reduzir, né? Acho que para 437, alguma coisa assim. Só que eu não posso simplesmente chegar aqui e botar um 95. Eu tenho que abrir essa tarefa, certo? Vem aqui em recursos, certo? Olha, para eu aumentar a produtividade, eu tenho que botar mais uma armadura. Eu tenho que botar mais uma máquina de corte. Eu tenho que botar mais 2 CR. Ok? Ou seja, eu mexi lá na minha necessidade de recursos. Então, observem que a minha duração agora ela vai passar para 195. Certo? Observem lá que a duração do projeto voltou para as 437. Se eu vier aqui no projeto aqui, né? Informação do projeto, eu venho aqui e vou visualizar a estatística. Observe que eu zerei lá o atraso. Né? Quer dizer, é possível fazer, mas não pode sair fazendo o chute. Porque se fizer, você não vai estar indicando situações que precisam serem ajustadas. Né? Bem, vimos aí qual é o procedimento, quer dizer, a partir desse arquivo revisado, nós vamos emitir as novas programações de serviço e o pessoal vai trabalhar. Né? Então, no caso aí, a causa do nosso atraso, primeiro a gente tem que identificar onde atrasou, certo? E depois qual a causa desse atraso, certo? E depois como resolver, como minimizar, como eliminar essa situação aí. Nós podemos fazer um negócio aqui, ó, se você quiser inserir uma coluna, você tem aqui a variação de término.
Note que aqui ó, ele está mostrando tarefa por tarefa. E foi aqui atrás. Quando você tem um valor positivo, significa atraso. Quando você tem um valor negativo, significa antecipação. Ok? Isso pode ajudar você nessa análise aí que vocês vão fazer. Ok? Essas outras telas que eu mostrei para vocês aqui no Project, depois eu vou capturar elas e vou inserir lá na apresentação para que vocês tenham ela. Beleza? Então vamos lá, a gente iniciar o Project e vamos compartilhar a apresentação. Muito bem, mostrei lá para vocês. Vamos ver agora o seguinte. O que é que pode provocar atrasos na obra? Quais são as causas? Quais são os motivos que podem provocar isso aí? O primeiro, a gente já comentou, é uma linha de base inexequível. Quer dizer, você vai ter uma linha de base que ela não é possível de ser executada. A análise que você fizer em cima dela é errada. Depois, podem ter tarefas que atrasaram porque você não tinha documentação de projeto ainda. Podem ser tarefas que você não tem material ou equipamentos. Aí, nessas duas situações, é bom a gente verificar de quem é a responsabilidade por fornecer o projeto e fornecer os materiais e ou equipamentos. Às vezes você tem uma parte que é fornecida e outras que não. Mão de obra. Você pode ter uma mão de obra que não atende à sua necessidade. Isso acontece muito. Por quê? A pessoa fez lá o seu planejamento, certo? Fez o seu orçamento. Quando vai executar a obra, ele ajusta isso para uma realidade de caixa, né? E aí, de repente, ele não tem a obra lá disponível para ele atender aquele ritmo do trabalho, né? Se alguém tiver aí com o áudio ligado, eu peço que feche o Alfredo aí. Né? É porque eu coloquei agora aqui, tá dando problema meu áudio. Ok. Beleza. Não é só porque... Professor, aproveitando esse momento, destinado um tempo para a gente comentar algumas coisas, tirar umas dúvidas, é mais para o final, ou pode ser feito Olha, o sequencialmente? ideal é que vocês anotem, porque a gente tem uma sequência, de repente, alguma dúvida já é sanada no assunto posterior. Mas, assim que terminar, você anota e a gente pode comentar sobre as dúvidas sem problema nenhum. Certo? Independente disso, vocês podem também, participando do grupo lá que a gente tem criado aí, apresentar essas dúvidas. É até bom porque compartilha com outros colegas, né? Ou manda através do e-mail evento. Né? Então, vamos lá. Mão de obra, certo? É importante. E liberação de frentes de serviço. Por exemplo, às vezes você tem lá a civil que não liberou determinadas frentes de serviço. E aí a montagem tem problemas. Tá? Então, esses são os principais causas, né, de atraso. Como é que a gente resolve isso? Temos que analisar um a um. Né? Quais são as falhas existentes no planejamento de linha de base? Né? Às vezes, no planejamento de linha de base, tem alguma coisa muito arrojada, fazendo um tempo muito rápido, ou com uma quantidade de uma hora muito grande. Certo? Depois, vamos ver quais são os documentos de projeto que a gente precisa. Certo? E aí a gente vai selecionar e solicitar. Ok?
Então, selecionar e obter documentação necessária para o projeto. Materiais e equipamentos. É bom a gente verificar isso aí. Uma sugestão para vocês. Colabore com o cliente sempre que possível. Mesmo que a responsabilidade do crescimento do material seja dele, é interessante na sua programação você alertar, olha, semana que vem, na próxima quinzena, nós vamos precisar dos materiais tais, certo? Que aí ele pode se organizar para lhe atender. E vamos verificar quais são as frentes de serviço que a gente vai precisar para liberar serviço de montagem por aí. Aí você pode direcionar o planejamento da civil nessas frentes de serviço para que a montagem tenha ritmo, tenha continuidade. Ok? Bem, agora nós temos aqui como é que a gente apresenta um plano de recuperação de atraso na obra. Primeira coisa, muito importante, você tem que negociar com o cliente. Você não pode simplesmente chegar lá e determinar. Eu quero que isso seja feito. É bom você sentar junto com o cliente, analisar em conjunto, né? E definir qual é a sua estratégia, né, para isso. No momento que você negocia com o cliente, você entende a necessidade dele e você vai trabalhar para essa necessidade, atender essa necessidade. Certo? Depois, você vai gerar uma programação de serviço. Certo? Você pode até, se quiser, destacar as tarefas que estão na programação que estejam relacionadas com o plano de recuperação. Tem aquelas que estão relacionadas com o plano de recuperação e tem aquelas que estão relacionadas com a programação normal. Por que é importante isso? Porque você tem que ter o cuidado de sua programação não ter descrédito. Quer dizer, se você não conseguir dar credibilidade àquilo que você está falando, a relação com o cliente vai ficar difícil. E uma sugestão, inclusive, que meus anos de estrada aí, seja muito honesto com o cliente, seja muito real, coloque a verdade, entendeu? Porque ele vai confiar em você. Ele vai ter segurança de que você não está querendo, entre aspas, enrolar ele. E o enrolar acontece o quê? Você vai empurrando. Na frente vai pipocar. Entendeu? Então temos que ter esse cuidado aí. Ok? Bem, vamos abrir para as perguntas aí. Quem quiser fazer algum comentário, estamos à disposição aí. Então, eu gostaria assim, de fazer um comentário. Eu acredito que as pessoas que estão aqui já devem ter uma certa, ou se não trabalham diretamente, devem ter uma. E eu vou me deter mais na questão do título, né, que foi dado aí para a aula, digamos assim, que é a recuperação, né, desses atrasos. O que foi são questões muito particulares das formas pelas quais vão ser tratados, né? Mas se fosse possível, Ivan, a gente entra na questão mais operacional, né? Eu digo assim, as tratativas dentro do projeto propriamente dito, né? Você fez uma passagem meio de en passant, né? De como é que para rever esses atrasos, deu um exemplo lá, entrando no projeto e tudo,
Mas se você pudesse deter mais nessa questão, eu acho que a gente teria um ganho legal. E já Uhum. aproveitando o gancho, por exemplo, né, a gente avalia uma baseline, né, uma curva, né, a curva S projetada e a curva S executada. E se é um certo distanciamento, um descolamento entre essas duas curvas, e se for necessário a gente dar uma resposta rápida para um gerente, por exemplo, dizendo, na verdade, eu quero que na data essas duas curvas elas voltem a ser coincidentes, né? Uhum. Aí sim, quais providências, né, dentro do projeto que a gente poderia, enquanto sugestão, né, para o nosso cliente, dizer, olha, para que a gente consiga atender na data X, eu vou precisar do recurso de tantos funcionários, de tanto material, né? Porque, assim, no dia a dia, o que é exigido do planejador é isso, é dizer qual dia a gente vai ter um colamento, de novo, dessas curvas e o que precisa ser disponibilizado enquanto, né? E sim, a gente precisaria entrar dentro do project e fazer esse trabalho para que a gente possa atender numa data X de uma quantidade Y de recursos. Uhum. Entender mais ou menos essa situação assim que a gente vivencia no dia a dia. Vamos lá. Primeiro, de novo, eu lembro a vocês que acompanhamento do avanço físico é feito em cima do HH, do trabalho, linha de base, do trabalho real. O gerenciamento dos prazos é feito em cima do project, em cima do caminhão crítico, analisando as formas totais e tudo. Certo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou revisar essa apresentação e aquelas telas que eu mostrei a vocês dentro do project, eu vou capturar elas passo a passo e passar para vocês, entendeu? Agora é o seguinte, esse curso que a gente vai estar colocando aí no final, ele apresenta uma série de recursos operacionais dentro do projeto, que não são muito comuns. Por exemplo, você tem critérios de agrupamento, eu posso montar uma EAP nova, eu posso criar uma estrutura para verificar como é que está o meu histograma anterior e o histograma novo. Certo? Eu posso verificar os filtros de como enxergar quais as tarefas críticas, entendeu? Quer dizer, uma série de coisas aí a gente vai ver durante o curso, tanto aplicado para manutenção de parada, como também para obras. Certo? Às vezes a pessoa já trabalha com o project e acha que já sabe tudo. Olha, tem muita coisa, entendeu? Muita coisa. E esse conhecimento que vai ser passado no curso é a utilização do project direcionado às necessidades de obra e a utilização do project direcionada para o planejamento de manutenção em parada. Todos esses recursos, esses templates, essas configurações que vão estar dentro do project durante o curso, elas ficarão disponibilizadas depois para qualquer projeto que você venha trabalhar futuramente. Entendeu? E aí realmente é um valor agregado muito bom. Certo? Mas eu vou fazer isso aí, eu vou revisar a apresentação, vou incluir essas telas do PROD, inclusive com comentários, certo? E depois, quem tiver dúvida ainda, pode manter contato com a gente através do grupo. Né? A vontade de fazer através do grupo é que você compartilhe essa dúvida com outros colegas. E aí você ganha com isso. Ok? Atendeu aí sua necessidade?
Oi, vamos ficar no aguardo, então, né, então, mas obrigado. Ok, isso aí eu devo estar mandando até o final de semana, no máximo segunda-feira. Ok, mais alguma dúvida aí? Ok, pessoal. Bem, essa live hoje, nossa, ela foi bem rápida, porque ela, o assunto é muito objetivo, muito direcionado. Ok? Outra coisa, esse curso ele vai criar alguns grupos de trabalho com participantes. Por exemplo, você vai ter um grupo de trabalho aplicado à manutenção em parada. Você vai ter um grupo de trabalho aplicado à montagem industrial. E vai ter um grupo de trabalho aplicado à construção civil, sei lá, de infraestrutura, predial, enfim. Por quê? Porque com isso aí, as pessoas dessas áreas vão poder, durante o curso, aplicar esses conhecimentos com minha supervisão. Porque, às vezes, o que acontece? Você faz um curso e, quando termina o curso, você não lembra de mais nada. Entendeu? Aí é complicado. Tá bom? Então, pessoal, obrigado aí. Acho que foi rápida, mas foi bem objetivo. Tá? Eu vou fazer essa revisão que comentei com vocês e nós vamos. Ok, obrigado a vocês. Certo? E vamos em frente. Essa área é muito interessante. Temos muito a compartilhar. Ok, Ivan, valeu. Boa noite. Ok, pessoal. Obrigado aí a todos. Boa noite.